Spanning Tree. Basicamente, nesse capítulo faremos um resumo do Spanning Tree, os tipos de Spanning Tree, troubleshooting no Spanning Tree. Em uma rede Ethernet, o cabeçalho Ethernet ele não tem nenhum mecanismo para prevenção de loops. Quando a gente sobe ali da camada 2 para a camada 3, no modelo de referência OSI, a gente tem no cabeçalho IP um campo chamado TTL, que cada vez que um pacote passa por um roteador, ele vai decrementando um valor. E aí chegar no valor limite, aquele pacote é descartado pelo roteador entender que o pacote pode estar em loop. No cabeçalho Ethernet não há esse mecanismo para prevenção de loops. E uma vez que a gente possui uma topologia com conexões redundantes, como nesse cenário aqui nosso, a gente, uma vez que um pacote ele entra por uma porta no switch, ele é encaminhado para todas as portas, menos a porta que ele recebeu. Então, um ambiente que a gente possui redundância, esse pacote ele iria ficar num loop eterno dentro de uma rede Ethernet, dentro de uma rede onde a gente possua switches. Para prevenção desse cenário de loop, o Spanning Tree é um dos protocolos utilizados. Eu posso até dizer aqui que é um dos protocolos mais importantes que nós podemos configurar no switch. Muitas vezes ele vem habilitado por padrão em alguns modelos, em outros é necessário você habilitar. Mas uma vez que você habilite o protocolo, você pode não fazer nada e todos os switches da rede vão conversar entre si e vão convergir para uma topologia livre de loops. Então, uma vez que um pacote chega para uma interface, ele vai ser replicado para outra interface e o Spanning Tree ele vai conversar entre si. Eles vão bloquear todos os caminhos redundantes. Os protocolos utilizam um algoritmo para detecção de caminhos alternativos, colocando as interfaces redundantes em modo temporário de bloqueio, eliminando assim o loop lógico. Todo switch da LAN, ao iniciar, encaminha e recebe informações sobre outros switches da rede, uma vez que você possui o Spanning Tree habilitado. Os BPDUs são os responsáveis pelo correto funcionamento do algoritmo Spanning Tree e são encaminhados a cada 2 segundos em todas as portas. O objetivo do Spanning Tree é eliminar os loops da rede com a negociação de caminhos livres através do switch raiz. Então, os switches conversam entre si, elegem um switch raiz, elegem o melhor caminho para esse switch raiz e aí bloqueiam todos os caminhos redundantes, ou os piores caminhos para chegar nesse switch raiz. O Spanning Tree só bloqueia portas que são redundantes até o switch raiz. Dessa forma é garantido que haverá apenas um caminho para qualquer destino na sua rede local, com o bloqueio dos caminhos redundantes. Se houver falha no enlace principal, o caminho em estado de bloqueio torna-se principal. Apesar da porta estar em estado de bloqueio, ela continua ouvindo os BPDUs da rede, e caso uma das portas, a porta do caminho principal, apresente falha, ele coloca essa porta em estado de bloqueio imediatamente no modo ativo. O Spanning Tree permite que a gente coloque topologias complexas, como nesse cenário aqui no modelo de 3 camadas, com vários caminhos alternativos e redundantes, para caso apresente falha em algum switch ou em algum cabo, você tenha um segundo caminho ou um segundo equipamento para poder continuar ter disponibilidade na sua rede. O Spanning Tree permite a criação de loops no ambiente Ethernet, permite configurar loops, loop físico na topologia da rede e bloqueia os caminhos redundantes. Permite a elaboração de redes complexas, elimina a duplicação de pacotes, aqui no caso, o exemplo nos slides anteriores que a gente tinha um loop na rede, e ele também consegue convergir, ter reconfiguração automática após falha. Possibilita a interoperabilidade entre fabricantes. Então, uma vez que você consiga definir a versão correta do Spanning Tree em switches de diferentes fabricantes, eles vão comunicar e estabelecer uma topologia livre de loops, tendo interoperabilidade entre diferentes fabricantes. As versões recentes do Spanning Tree incluem o Spanning Tree, por si só, o Rapid Spanning Tree, o Per-VLAN Spanning Tree e o Múltiplo Spanning Tree. Aqui os sabores. A versão inicial, desenvolvida e publicada pela Radia Perlon, a 802.1D. A Cisco deu uma aprimorada com a versão Per-VLAN Spanning Tree, que ele cria uma instância de Spanning Tree para cada uma dessas VLANs. Então o switch vai computar uma instância Spanning Tree para cada uma das VLANs de forma que você consiga mudar, por exemplo, se a porta 1 está bloqueada, se a porta 2 está bloqueada para uma VLAN, eu consigo fazer a porta 1 bloqueada para outra VLAN. Assim você não fica com fibras ociosas, por exemplo, caso você tenha que passar uma infraestrutura ou adquirir um equipamento redundante, você tem um custo elevado e ele não ficar ocioso e você fazer o balanceamento. Mas é uma versão proprietária da Cisco.
Alguns switches e algumas versões de Conware possuem a versão do per VLAN. Depois temos a evolução para o Rapid Spanning Tree, uma evolução do padrão 802.1D para 802.1W. Ele elimina alguns processos e aprimora o algoritmo para que o Spanning Tree se torne cada vez mais rápido, atendendo às demandas, né, de alta disponibilidade. A Cisco depois evoluiu com o Rapid Per VLAN Spanning Tree, e a versão atual que nós temos é o Multiple Spanning Tree. O 802.S, a Cisco também tem uma versão do Multiple Spanning Tree, mas para seus equipamentos legados. Hoje a versão do mercado é o 802.S e a versão que vem já habilitada por padrão em todos os switches Conware, uma vez que você habilite o Spanning Tree. O Multiple Spanning Tree permite que você faça esse balanceamento de VLANs, assim como no per VLAN, mas você consegue fazer por instância, jogar um grupo de VLANs num grupo Multiple Spanning Tree, um outro grupo de VLANs, e aí ter diferentes caminhos redundantes ali na sua topologia. Falando do protocolo Spanning Tree, e aí a gente pode fazer a evolução para os outros sabores do Spanning Tree, a eleição do processo do switch root, né? Essa palavra é super importante, ou switch raiz, é definido pelo Bridge ID, que é a identificação dele para os outros switches. O Bridge ID ele possui 8 bytes que consistem nos seguintes campos: Bridge Priority, o valor default, o valor padrão é 32.768, mais o endereço MAC. Para se tornar o switch raiz, vence a eleição quem tiver o menor Bridge Priority. Em caso de PAT, o endereço MAC. Então, o Bridge ID ele consiste desses dois campos. O Bridge Priority, que é o valor que você configura. Por padrão, ele vem como 32.768. Você pode colocar com múltiplos de 4.096, iniciando com 0. E o endereço MAC que você não consegue alterar, que é o endereço MAC do chassi. E aí, quando eles vão conversar entre si os switches, caso você não habilite o Spanning Tree e não faça nenhuma configuração, todos eles vão conversar entre si, todos os switches vão ter a prioridade 32.768, e aí vai vencer a eleição quem tiver o menor endereço MAC no seu chassi. Tá? É possível alterar de forma que você coloque o switch melhor posicionado e com melhor capacidade computacional para ser o switch root da sua rede, o switch raiz. Essas informações são enviadas, né, dentro dos BPDUs. Essa informação que é a informação do Bridge ID. O Bridge Priority, que é a prioridade, mais o endereço MAC. Então perceba aqui que no nosso caso, ambos os switches têm a prioridade igual, a prioridade padrão, mas o endereço MAC do switch X é menor que a do switch Y. Então o switch X ele seria eleito como o root da rede, e se a gente tivesse caminhos redundantes, o switch Y teria uma das suas portas bloqueadas. O switch, eles ainda continuariam trocando BPDU entre si, mas eles, pelo algoritmo, o switch não root acaba tendo o seu pior caminho para o switch root como bloqueado. No caso, o switch pode escolher a velocidade da porta, e caso haja empate ali para ele escolher qual a porta, ele vai vendo pela prioridade da porta. Então as portas menores, né, porta 1, 2, 3, têm prioridade sobre as portas maiores. Aqui uma topologia Spanning Tree um pouco mais complexa com a eleição do switch root e os outros switches da rede com caminhos redundantes bloqueados. Uma topologia de duas camadas muito comum nas redes de pequenas e médias empresas. Um dos pontos que o Spanning Tree vai utilizar para poder definir o caminho redundante é o custo das interfaces. Então, o algoritmo consegue identificar que uma interface de 10 GB ela é melhor que uma interface de 1 GB. E aí, nesse caso de avaliação do caminho, ele vai identificar qual o melhor caminho para chegar no switch root. Há uma soma dos caminhos para poder identificar o melhor caminho. Então aqui a gente tem o custo de 19 e aqui tem o custo de 19 mais 19. Então esse caminho aqui nós temos o custo de 38 e aqui temos o custo de 19. Obviamente teremos o caminho bloqueado para o switch root a partir desse caminho aqui. A mesma conta pode ser feita do switch C. No Spanning Tree é muito importante também entendermos, temos o switch root e temos os switches não root. Mas as portas também possuem uma nomenclatura. Temos o conceito de root port, as portas com o melhor caminho para o root. Então o switch root não tem portas root, tá? O switch não root possui portas root, que é o melhor caminho para o root. O switch root possui todas as suas portas designadas. O switch não root possui portas designadas, que são as portas que ele vai encaminhar o BPDU a partir do BPDU recebido pelo switch root, e as blocking ports, que as portas estão em estado de bloqueio. Então, para o switch root, ele elege um switch único entre todos da LAN para ser o switch raiz.
Para os switches não root, calcula a distância do caminho mais curto para o switch raiz, elege uma porta designada para cada segmento, elege a porta root que dá o melhor caminho para o root, e as portas não selecionadas ou a porta de pior caminho serão colocadas em estado de bloqueio. Pior caminho para o switch root. Então aqui a gente tem o switch root, as portas designadas, que são as portas que vão ficar alimentando o BPDU do switch root, né, com as informações do switch root para a rede. Aqui no caso, o desempate ele ocorreu também pelo endereço MAC, com o segundo melhor switch para o switch root. Então o switch C ele vai acabar escolhendo umas portas em modo de bloqueio e perceba a root port a melhor porta para o switch root. E aqui no switch B a mesma coisa, root port melhor caminho para o switch root. E aqui com o X a porta no estado de block. Resumo da operação do spanning tree. Primeiro, eleição do switch root, menor bridge ID, eleição da porta root, né, o melhor caminho para o switch root, eleição das portas designadas, uma por segmento, aquelas portas que não são root, e depois bloquear as portas com pior caminho para o switch root. Aqui é uma informação do switch, né, do switch COM/AIR. Com o comando display STP, você consegue validar a prioridade do seu switch, você consegue validar o endereço MAC do switch, você consegue aqui no CIST root a prioridade do switch root e o endereço MAC do switch root. Percebam que a prioridade desse switch que eu estou dando o comando é 32.768 e a prioridade do switch root é 0. Então, no caso, nem é comparado o endereço MAC dos switches, apenas a prioridade. Quando o switch starta no spanning tree, uma vez que o switch ele é ligado, você tem o spanning tree habilitado, e você conecta um cabo nesse switch, a porta ela vai passar 20 segundos ouvindo os BPDUs que estão sendo recebidos. Depois ela entra no modo de listening, fica 15 segundos encaminhando e recebendo o BPDU. Depois ela fica mais 15 segundos no modo de aprendizado. E aí, para então, após definir a função de cada uma das portas, colocar essa porta no modo de encaminhamento. Perceba que o tempo aqui ele acaba sendo um fator bastante importante para uma porta começar a funcionar. Digamos que você coloque um computador e esse computador tem que esperar por volta de 50 segundos para começar a funcionar, acaba tornando inviável o uso do spanning tree na rede, para os padrões atuais de alta disponibilidade e necessidade de execução, né, dos serviços na rede. E também no caso de falhas, você ter quase 1 minuto ali para poder a porta convergir, né, ter uma convergência na rede toda, numa falha de um caminho ou de um switch, isso acaba não sendo ideal para os dias de hoje. Com isso, o protocolo spanning tree sofreu uma atualização que você consegue diminuir drasticamente o período ali, pelo menos para 30 segundos, porta no modo discarding, né, de 15 segundos, depois ela entra no modo learning, mais 15 segundos, depois entra no modo de encaminhamento. Uma das coisas importantes do Rapid Spanning Tree é a velocidade para ele poder entender quando há uma falha na rede. Apesar dos 30 segundos, em muitos casos ele consegue por volta ali de 2 segundos fazer uma convergência da rede e atualizar a topologia. Ele utiliza o conceito de portas, do uso das portas e o tipo de link. No Rapid Spanning Tree, você consegue também dizer quando uma porta ela é uma porta de host. E aí você consegue, por exemplo, uma vez que você definiu que aquela porta é uma porta de computador, que ela pule os estados do spanning tree para poder começar a funcionar e já comece a funcionar imediatamente. Ele também consegue entender quando uma porta é uma porta de uplink, para então entender, no caso da convergência da rede, em caso de falha, ou botar a porta em funcionamento, tá? Fazendo uma rápida transição para encaminhamento nessas portas. Assim que determinado o melhor caminho para o switch root, é encaminhada uma requisição para entrar em estado de forward. Se a requisição é aceita, todas as demais portas são colocadas fora de operação e a porta do switch é utilizada. Então você consegue fazer uma rápida transição de funcionamento do switch para os clientes. Dentro do BPDU, há algumas informações importantes que fazem a rede ter essa inteligência e poder fazer uma rápida definição dos estados das portas. Então aqui no protocolo version a gente consegue saber a versão, né, que você está utilizando, o spanning tree, rápido ou múltiplo. A gente também tem aqui o BPDU type, que a gente consegue, por exemplo, os switches, uma vez que ele identifica uma mudança na rede, eles conseguem avisar os switches da rede com a mensagem topology change notification e aí avisar esses equipamentos que vai haver uma transição e uma mudança que o switch precisa agir para fazer a convergência, tá? Aqui as informações do switch root,
mesmo que o switch não root receba e precise encaminhar para outro switch não root, ele mantém essa informação na hora que ele vai encaminhar para os outros switches da rede, tá? Aqui o custo que ele vai somando, uma vez que você recebe o custo do switch root, né? Você precisa encaminhar para que aquele switch entenda que aquele caminho possui, para que o próximo switch defina se ele tem ou não o melhor caminho para o switch root, aqui é inserido o valor dos custos somados para o switch root. Aqui a informação do Bridge ID, as informações de identificação de porta e aqui os temporizadores do Spanning Tree. Aqui no Arichark a gente consegue fazer a coleta, né? Então as informações do switch root mais seu endereço MAC e a informação do Bridge Identifier do switch mais o endereço MAC. Então perceba que essa informação fez essa coleta direto do switch root. Se fosse de outro switch, teremos o valor do endereço MAC ou do Bridge Identifier diferente do que nós coletamos aqui. Posicionando o root. Perceba que a gente tem a prioridade padrão de 32.768. É possível alterar para que a gente force qual será o switch root da rede. Como, por exemplo, alterando a prioridade para 0 para o switch root e escolhemos ali um root secundário, colocando a prioridade como 4096, para que quando o switch root apresentar problemas, o outro que vai ser melhor posicionado e vai ter melhor prioridade vai assumir como root. Teve uma falha no switch root, a prioridade será comparada, todos os outros têm 32.768 e o segundo switch tem a prioridade 4096. Ele assumirá como o novo switch root. Para configurar o Spanning Tree, digitamos STP Enable ou STP Global Enable, depende da versão do Comair, tá? O modo de configuração STP Mode, por padrão, se você tirou o switch e habilitou o Spanning Tree, ele vem com o múltiplo Spanning Tree habilitado. O múltiplo Spanning Tree sem nenhuma configuração, ele vai funcionar com o modo Rapid Spanning Tree, isso é, todas as VLANs numa única instância com o algoritmo do Rapid Spanning Tree, tá? E para alterar a prioridade do switch, STP Priority, você pode botar 0, 4096, 8192 ou STP Root Primary, que ele joga a prioridade para 0 ou aqui ele joga para a prioridade 4096. Configurando o root, aqui um exemplo, né? STP Root Primary. E aqui a gente força o valor para 0. Dando um display STP Brief no switch, podemos validar aqui as portas, né? Que elas estão rodando Spanning Tree. E qual o status da porta? Estamos com a porta 27 no modo alternativo, né? No status de discarding. E a outra porta como root no modo de encaminhamento. Com o comando display STP, conseguimos validar a prioridade desse switch, que a gente está dando esse comando, e a prioridade do switch root. Veja aqui que a prioridade está como 0 e esse aqui é o endereço MAC. Múltiplo Spanning Tree. Quando a gente tem uma topologia normal do Spanning Tree, basicamente como essa topologia física, a gente vai ter um dos caminhos bloqueados para o switch root, imagina que seja switch root. No múltiplo Spanning Tree, você consegue criar instâncias e a partir daí fazer um balanceamento de VLANs para que você tenha balanceamento no tráfego da LAN. Então aqui a gente pode ter esse cara como switch root da instância 1 e esse cara tendo root da instância 2. E aí para VLAN 2 e 3 eu tenho essa porta bloqueada, mas para VLAN 4 e 5 essa porta está em funcionamento e a porta alternativa é a porta de encaminhamento da instância 1. O múltiplo Spanning Tree ele é muito fácil de configurar. Mas, cada vez que você faz uma alteração na configuração dele, você precisa replicar para todos os outros switches. Então, isso acaba dificultando um pouco a adoção em massa do protocolo, tá? Quando você decide configurar um múltiplo Spanning Tree, você precisa fazer no início do planejamento todo o mapeamento de VLANs por instância. Por exemplo, as VLANs pares na instância 1 e as VLANs ímpares na instância 2. Ou VLAN 1 até 2000 na instância 1 e VLAN 2000 a 4000 na instância 2 e assim por diante. Por quê? Quando você configura o múltiplo Spanning Tree, você precisa configurar o Region Configuration. Então você tem o nome da região, a revisão que vai identificar, né, que você mexeu ou não, né, isso facilita, e o mapeamento das instâncias. O switch ele vai pegar essas informações e ele faz um hash. Esse hash que ele vai mostrar a integridade das configurações do múltiplo Spanning Tree para todos os switches da rede. Caso o hash não seja igual,
os switches vão entender que a gente vai ter regiões diferentes de múltiplo spanning tree. Um cenário que a gente pode entender que pode trabalhar com múltiplas regiões, né, instâncias, regiões diferentes, com instâncias diferentes, é quando você faz a integração entre duas empresas, e aí você precisa interligar o spanning tree dela, e aí você, na hora que você faz a junção dessas duas redes, você pode trabalhar com as regiões, e aí ter uma topologia spanning tree gigantesca, e do ponto de vista dessas regiões, né, digamos que tem vários switches aqui dentro, e vários switches, essas regiões vão ser entendidas como se fosse um switch, e aí ele vai ter um dos caminhos em estado de bloqueio, tá? Basicamente é essa. Então você precisa configurar o nome da região, a revisão, a instância, que você vai ter um mapeamento da VLANs, e aí depois você dá um active, ele já começa a colocar essa configuração do múltiplo spanning tree em produção. E aí a configuração precisa ser replicada para todos os outros switches da rede, tá? Sem exceção. E aí você consegue ter diferente. No switch A, a gente tem a instância 1 como root e a instância 2 como secondary. Nesse switch B, a gente tem o contrário. Instância 1 como secondary e a instância 2 como primary. Vamos ignorar esse C aqui, que ele acabou sendo um erro de digitação. E para validar a configuração da região, display STP region configuration. Então temos aqui o nome da região, o número da região, que é a informação que vai ser encaminhada com todas essas questões. Percebam que as VLANs que a gente não configurou nas regiões 1 e 2, elas entram na instância 0. É a instância padrão do múltiplo spanning tree. Se você não faz nada, nenhuma configuração, só habilita o múltiplo spanning tree, ele vai funcionar com todas as VLANs na instância 0. E aí o comportamento será, cada uma dessas instâncias será basicamente o do Rapid Spanning Tree. Troubleshoot Spanning Tree. Durante o processo de pesquisa, né, de um problema, ter um diagrama atualizado em mãos é imprescindível. Então tem a topologia atualizada na rede. Se for possível, tente identificar quem é o switch root na sua rede, identificar quais portas estão em estado de bloqueio, para ficar mais fácil caso você tenha algum problema na rede, identificar. Identifique o primário, quem deveria ser o secundário, né? Quais portas estão em modo de encaminhamento e quais estão bloqueadas. Onde estão os links redundantes, por exemplo, se você tiver algum link com problema, né, de conectividade caindo e voltando, isso pode fazer a sua rede oscilar, porque o algoritmo vai ter que ficar executando ali, e muitas vezes quando o switch ele gera um topology change notification, ele vai dar um flush ali na tabela de endereços MAC, então o switch tem que aprender, pode haver alguns soluços na rede, né? Então é super importante entender isso. E quais portas estão conectados a equipamentos de borda? Tentar entender o que foi conectado, se foi conectado num switch que não devia estar ali, por exemplo, para algum funcionário, alguém conectou um hub, alguma coisa que possa atrapalhar e gerar indisponibilidade na rede. Problemas com STP podem incluir mudanças frequentes na topologia. Isso pode ser decorrente de problemas físicos, pacotes com BPDU corrompido, decorrente de erros excessivos nos links, portas alternativas para down devido a problemas de conector, falha na detecção do modo duplex, pode causar perda de pacotes BPDU e incorreta mudança de topologia, alto tráfego na porta, né, pode fazer a porta estar descartando o tráfego e nesse tráfego que está sendo descartado pode ser o BPDU. Podemos também visualizar algum temporizador STP foi alterado, ocorre alguma mudança na topologia no spanning tree. Quando ocorre alguma mudança de topologia no spanning tree, a tabela MAC é reiniciada. Essa ação causa temporariamente o flooding de tráfego unicast. Outra coisa importante também é respeitar o diâmetro, né? O diâmetro é a quantidade de switches que estarão sendo com o uplink, né? Um switch abaixo do outro ali. Não estou falando de switches empilhados via stacking, tá? Digo, vai conectando um switch no outro e aí você tem um diâmetro maior que 7. Por BPDU sair do último switch até chegar no switch root ou ao contrário, pode acontecer algum problema de temporizador e aí toda hora esse switch está achando que está perdendo BPDU, porque a distância dele é muito grande, ele passa por muitos switches para poder chegar no switch root e aí você tem disponibilidade na rede. O importante é sempre tentar diminuir o diâmetro da rede, a quantidade de switches que saem a partir do switch root e vão sendo cascateados até chegar no último switch. O spanning tree possui alguns mecanismos para que você possa otimizá-lo de forma que ele possa trabalhar ao nosso favor a partir de algumas configurações aplicadas nas portas. O primeiro deles que eu vou citar é o Edge Port, ou também conhecido como Port Fast. Basicamente é você dizer para o switch quais portas são portas de hosts.
aquelas portas que não vão participar do processo do Spanning Tree e que devem servir a computadores, impressoras, telefones IPs, dispositivos IoT e assim por diante. Então essa porta configurada com Edge Port, ela pula os processos de Listen Learning e entra imediatamente no modo de caminhamento. E aí, preferindo, uma das coisas que ela acaba resolvendo é os timeouts de DHCP. Uma vez que a porta pode esperar todo aquele timer, ela pode não executar o processo DHCP novamente e ela pega o endereço IP a pipa, essa porta fica inutilizada e o usuário não recebe nenhum IP e não consegue navegar. Então, uma vez que a porta recebe pulso elétrico, a porta do switch, através da porta do computador, ela entra imediatamente em estado de encaminhamento. O Edge Port, ele, em conjunto com outras funcionalidades como o BPDU Protection ou BPDU Guard, protege a porta de switches que são colocados, de forma indesejada, switches piratas, que não foram planejados para ser colocados naquela porta. Então, por exemplo, a porta é uma port fast. Se ela estiver configurada apenas como port fast, estou imaginando aqui um switch. E aí temos um computador. Essa porta foi conectada, ela entra automaticamente no modo de encaminhamento. Se a gente conecta um outro switch, ao invés da gente conectar um computador, a gente conecta um outro switch na porta Edge Port, o switch tem inteligência para poder entender que essa porta é uma porta point-to-point, essa é uma porta que conecta dois switches. Pode dar um micro loop ali, mas na hora que ela receber o BPDU desse switch aqui de baixo, ela vai entender que ele é um switch e ela entra nos estágios de identificação de prevenção de loops do Rapid Spanning Tree. Mas você pode também configurar o BPDU Protection, ou o BPDU Guard, para que se essa porta for conectada, eu não quero que ela entre num estado normal do Spanning Tree, eu quero que ela não funcione. E eu vou falar disso nos próximos slides. Aqui nesse slide, na porta configurada apenas como Edge Port, o equipamento conectado em uma porta Edge entrará imediatamente em forwarding. E aí, aqui para cima, o switch tem um funcionamento normal, as portas de uplink, que não foram configuradas como port fast, ou Edge Port, funcionam normal com o algoritmo Spanning Tree. Então, basicamente, a porta é configurada como STP Edge Port Enable, para remover undo STP Edge Port. Mitigando os ataques ao Spanning Tree. Para mitigar a manipulação do Spanning Tree por terceiros, por atacantes ou para prevenir erros, temos algumas funcionalidades importantes. Root Protection, protege a rede de algum switch que queira se tornar o root. O Edge Port, junto com o BPDU Protection, para proteger a porta de receber um BPDU não desejado numa porta Edge. Essas funcionalidades protegem o posicionamento do switch root e a borda dos domínios do Spanning Tree. Então, basicamente, numa topologia de rede que de 3 camadas, por exemplo, a gente pode ter a configuração do Edge nas portas de acesso e do BPDU Protection, caso a gente queira não deixar que nenhum switch seja conectado. E no switch root a gente pode ter a configuração de root guard. Tem uma outra configuração do loop, a prevenção de loop, a loop guard, que eu vou falar também mais para frente. Vamos falar primeiramente do root protection. As configurações da porta como root protection permite uma porta designada, isso é, uma porta a partir do switch root, uma porta que vai alimentar switches abaixo dele, na prevenção de recebimento de BPDU superiores, que indicariam outro switch com melhor prioridade para se tornar o root. Porque quando você elege o switch como root, se o switch tiver melhor prioridade, ele toma a função do switch raiz da rede e bota a rede a convergir a partir do ponto de vista daquele switch. Mas eu configurei como 0. Mas lembre-se que a gente tem, para desempate, o endereço MAC do chassi. E aí, se um atacante ou um switch foi colocado erradamente, tiver um endereço MAC menor, ele vai se tornar o root da rede. Mas temos como proteger a rede dessa situação. A gente configurando no switch root, por exemplo, a porta como root protection, se a gente receber um BPDU superior, isto é, um BPDU com melhor prioridade nesse segmento, o switch root ele bloqueia a porta. Essa porta deixa de funcionar. Todo esse segmento ele fica sem conectividade. Ele só volta a ter conectividade a partir do momento que ele para de receber esse BPDU superior, E aí você consegue identificar o que está acontecendo na rede. Configuração bem fácil. STP, Root Protection, as portas que vão estar gerando BPDU. E se essa porta receber um BPDU
superior, ela entra em estado de bloqueio. Lembre-se, a configuração é na porta e não global, tá? Para remover, undo STP root protection. Undo STP root protection. BPDU protection. Lembra que eu falei que nas portas ED dá para você bloquear a porta caso ela receba um BPDU? Então, o BPDU protection, juntamente com a configuração ED port, ele permite que a porta pare de funcionar caso ela receba um BPDU. Então, temos o atacante, ele está numa porta de host e ele envia um BPDU na rede para tentar manipular a rede. Essa porta entra em estado de bloqueio imediatamente. Então, eu habilito o STP BPDU Protection globalmente, tá? E aí, toda porta que for ED port, ao receber um BPDU, ela entra em estado de bloqueio. Para desabilitar, undo STP BPDU Protection, tá? Caso seja uma porta de uplink que você não possua o comando STP ED port enable, o BPDU Protection não fará efeito, tá? Caso a porta tenha ficado no estado down, para você validar, porque a porta recebeu um BPDU, o comando display STP down port pode mostrar o que está acontecendo. Se a porta está down por causa do BPDU Protection, por causa do root protection e assim por diante. No caso do BPDU Protection, você pode entrar na porta, uma vez que você remova, dar um shutdown, undo shutdown, ou um recover para a porta voltar ao normal. Shut, undo shut. Loop Protection. Loop Protection é uma funcionalidade muito interessante, ela é configurada nos switches não root. Perceba aqui que no nosso cenário, essa porta aqui do switch C, ela recebe BPDU do switch A e ela recebe BPDU do switch B. E ela escolhe o melhor caminho para o switch A, que imaginamos que ele seja o switch root da rede, e o switch B, o pior caminho para o root. E ela fica monitorando os BPDUs que são recebidos a partir do switch A e do switch B. Mas imagine que por algum motivo, por problemas na fibra, alguém desabilitou o spanning tree nessa porta ou desabilitou o spanning tree no switch, essa porta ela vai entender que ela não é mais o pior caminho para o switch root. E sim, ela é uma porta normal que vai encaminhar dados, ou para o switch abaixo dela, ou para um computador, uma porta edge. Enfim, essa porta pode acabar gerando um loop na rede quando esse switch para de enviar esse BPDU. Então, vai se configurar a loop protection nessas portas. A partir do momento que a porta para de receber BPDU, ela não entra em estado de encaminhamento. Essa porta entra em estado de bloqueio e não funciona. Então, basicamente, STP Loop Protection na porta. Nas portas que são o caminho para o root, mesmo que seja o melhor caminho e o pior caminho. E para remover, undo STP Loop Protection. E lembrando, root protection a gente configura no switch root. Caso a gente tivesse um outro switch aqui embaixo, conectado nesse, podíamos ter a configuração de root protection também nessa porta aqui. Tá? Loop protection nas portas do switch não root com caminho para o switch root. E nas portas de acesso, BPDU protection mais ED port, ou apenas o ED port.